Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de DNA forense. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação ao DNA forense, então, precisamos compreender o conceito de polimorfismo, que nada mais é do que um segmento de DNA cuja frequência na população é maior ou igual a 1%. Se esta frequência for menor do que 1%, aí nós estaremos diante de uma mutação. Então, basicamente, essa é a diferença. Uma mutação é um segmento de DNA cuja frequência na população é menor do que 1%. Se esse segmento de DNA cuja frequência na população for maior ou igual a 1%, aí nós não estamos diante de uma mutação, estamos diante de um polimorfismo. E aí, através desse polimorfismo, nós vamos diferenciar as pessoas. Basicamente é isso. O DNA ele poderá ser não repetitivo ou moderadamente repetitivo. Esse polimorfismo, essas sequências de DNA cuja frequência na população é maior ou igual a 1%, ela poderá ser não repetitiva ou moderadamente repetitiva. Se ela for não repetitiva, estaremos diante de uma cópia única, que basicamente a metade do genoma humano é não repetitivo. Enquanto que o DNA moderadamente repetitivo é cerca de 40% do genoma. Apresenta uma repetição de 10 a 1000 vezes. Dentro deste DNA moderadamente repetitivo, nós teremos os elementos de transposição, que são sequências dispersas. Nós teremos os transposons, que são a classe 2, são de classe 2. E nós teremos os retrotransposons, que são de classe 1. Dentro dos retrotransposons, nós temos os lines e os cines, que basicamente são elementos nucleares. Longos, lines, elemento nuclear longo, line. E um elemento nuclear curto, ou short, que é um cine. Essa é a diferença de um line e de um cine. Ambos são retrotransposons, classe 1. E é um elemento nuclear longo e curto de RNA. E aí nós teremos, então, vinculado a RNA polimerase 2 e RNA polimerase 3. Se estivermos, então, relacionados a uma RNA polimerase 3, teremos, então, as sequências ALO. Por fim, nós ainda temos, então, o DNA não repetitivo, o DNA moderadamente repetitivo e o DNA altamente repetitivo. Este será, então, tão somente 10% do genoma. Ele estará presente, então, em regiões codificantes ou regiões não codificantes. Predominantemente, o DNA altamente repetitivo, que é 10% só do genoma, será, então, de regiões não codificantes. É o DNA lixo, que todo mundo diz que é lixo. Está aqui a finalidade, a utilidade da porra do DNA lixo. Basicamente, então, estará presente em regiões não codificantes um polimorfismo de sequência ou um polimorfismo de comprimento. Quando estivermos diante de um polimorfismo de sequência, estaremos diante dos famosos SNPs, que é o single nucleotide. É a modificação basicamente de um nucleotídeo da sequência. SNP ou SNPs. São fragmentos de menor do que 100 pares de bases, são os mais abundantes e possuem menos mutações. E estarão, então, entre 50 e 100 alelos. Esse é o polimorfismo de sequência ou SNPs. E o polimorfismo de comprimento, aí nós entraremos, então, nos principais casos, que são o DNA, o polimorfismo de comprimento do tipo satélite, mini-satélite e microsatélite. Qual a diferença entre eles? Perceba. O satélite é basicamente a região telomérica e centromérica. São as duas porções do cromossomo onde nós teremos, então, a presença dos satélites. E os satélites são cerca de 100 pares de bases. Então, estamos falando de megabases, onde estarão presentes lá, principalmente nos telômeros e nos centrômeros, a sequência repetida de CG, 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 que fazem 3 pontes de hidrogênio entre si. Então, esses seriam os satélites. Legal. E os mini-satélites e os microsatélites, qual é a diferença entre eles? Os mini-satélites são os conhecidos como VNTR. Estarão presentes principalmente nos telômeros. E serão, então, essa sequência de repetição entre 6 e 10 até 100 pares de bases. Então, cerca de 10 até 100 pares de bases, estaremos diante de um mini-satélite.
E um microsatélite é conhecido como STR. Ele é literalmente micro, é de 1 a 10 pares de bases, mas pode ir também até 100 pares de bases. A diferenciação entre eles é que os microsatélites STR, eles evoluem rápido, possuem alta resolução e são usados então para a determinação das populações. São usados em populações. Então, estes são as principais diferenças entre os polimorfismos de comprimento. Agora, então, procederemos a uma análise mais minuciosa com relação às causas de alteração do número de repetição. O que raios ocasiona, então, essa alteração? Por que existem micro, por que existem mini, por que existem satélites, enfim. Basicamente, em virtude de crossing over assimétrico, em virtude de transposição de elementos móveis, ou da slipagem da DNA polimerase, que é basicamente uma falhazinha que ela faz ali durante o processo de replicação. Então, é isso que ocasiona esses diferentes polimorfismos de comprimento, certo? Com relação agora à classificação especificamente dos microsatélites. Perceba as diferenças. Doenças. As doenças, então, poderão estar vinculadas a introns e exons. As doenças que estão vinculadas a introns são, por exemplo, o exemplo da síndrome do X frágil. E doenças vinculadas aos exons seria o exemplo da doença de Huntington. Apenas uma informação extra. Agora precisamos compreender as diferenças entre os microsatélites STR e os polimorfismo de sequência SNP. São completamente diferentes. Um polimorfismo o SNP é um polimorfismo de sequência, enquanto que o microsatélite STR é um polimorfismo de comprimento. Algumas características, então, que diferenciarão eles. A ocorrência no genoma. O STR é de 1 a cada 15 quilopares de bases. Enquanto que o SNP também pode ser um indels, tá? Indel é basicamente substituição, inserção e deleção. Todos esses constituem a mesma categoria de SNPs. Com relação à ocorrência no genoma, 1 a cada 1 quilopar de base. É bem menos, ó? Enquanto que o STR ocorre uma quantidade maior. A informação principal que diferencia um do outro é com relação ao marcador. O STR ele é um marcador polialélico, enquanto que o SNP e os indels são marcadores bialélicos. Portanto, quantos alelos estarão por marcador? Mais de 3. Quantos alelos estarão sendo verificados com SNPs e indels? Apenas 2. O processo de detecção de um STR será através de eletroforese capilar. E o processo de detecção de um SNP será através de sequenciamento, hibridização e chip. E por fim, a parte mais relevante que é utilizado, que diferencia a utilização do STR e do SNP é em casos de desastres em massa. Perceba, quando nós temos a mistura de amostras, nós utilizaremos a técnica do STR, dos microsatélites. E quando nós estivermos diante de um DNA muito degradado, aí nós utilizaremos as técnicas de SNP. Basicamente, é essa informação que deve ser armazenada na sua alma. Há algumas informações extras com relação aos SNPs ou indels. Maior heterozigosidade, menor coeficiente consanguíneo, um FTS menor ou igual a 0,06. Não serve para parentesco. Então, a análise de parentalidade não serve a utilização de um indel. Dando seguimento, vamos compreender então como que nós faremos então essa análise de parentesco, de parentalidade, através dos cromossomos X, Y, whatever. No cromossomo X nós temos o gene XT. O gene XT é responsável por um RNA inativador. O inativador é através da acetilação e da metilação. E ele vai promover basicamente a inibição da expressão gênica do X através de um corpúsculo de Barr. Os hormônios sexuais inibem XT e reativam a expressão. Então, basicamente é por isso que os indivíduos do sexo feminino, que são XX, por que eles não têm o dobro de expressão gênica, o dobro de tudo? Afinal de contas, elas teriam um par de cromossomos XX, né?
porque basicamente um dos cromossomos ele é inibido. Então, na real, só vai ter um X funcionando. O outro X está sendo inibido através, inclusive, desse gene X. E está se transformando, então, um dos cromossomos X é transformado em corpúsculo de Barr. E aí, quando lá da promoção da adolescência, enfim, os hormônios sexuais vão inibir esse X, portanto, vão reativar a expressão do outro cromossomo. Basicamente, essa é a lógica. Com relação ao cromossomo Y, ele acumula a mutação. Ele é o terceiro menor cromossomo dentre todos os cromossomos. Apenas o 21 e o 22 são menores que o cromossomo Y. 95% do cromossomo Y, das porções do cromossomo Y, não faz crossing over. Ou seja, é um cromossomo extremamente constante. Nós temos, então, o MSY, são características masculinas. Apenas 5% das porções do cromossomo Y faz crossing over com o X. Perceba, o crossing over que um cromossomo Y faz é com o cromossomo X. Interessante, não é mesmo? E essa região, então, onde o cromossomo Y faz o crossing over com o cromossomo X é conhecida como região pseudoautossômica. Basicamente, então, nós teremos o par 1 curto e o par 2 longo, onde são os braços. Os marcadores relevantes com relação ao cromossomo Y. Nós temos um SNP bialélico, de 30 a 40 pares de bases, ou nós teremos, então, um STR multialélico, de 8 a 9. Lembrando lá, justamente essa é a questão. Ó. Multialélico, polialélico, o STR é sempre polialélico e os SNPs são sempre bialélicos, independente de onde eles estiverem. Por fim, o haplótipo será o conjunto de genes de um cromossomo sexual. Isso é o haplótipo. E o Y de STR, ele é utilizado, então, para linhagens evolutivas. Essas são as informações com relação ao cromossomo Y. Agora, com relação ao DNA mitocondrial, perceba. O DNA mitocondrial ele é um DNA circular com 37 genes, sendo 22 desses genes para produção de RNA transportador, 2 genes para a produção de um RNA ribossômico e 17 genes para a produção de respiração celular. Então, basicamente, é essa a constituição de um DNA mitocondrial. É para isso que serve o DNA da porra da mitocôndria, para fazer RNAs. O DNA circular da mitocôndria serve para fazer RNAs e, principalmente, em função de respiração celular. É por isso que ela é responsável pela respiração celular, porque 13 genes, que são dentre os 37 genes que ela tem, é para essa função, certo? Com relação à análise forense, regiões hipervariadas, nós temos o HV1, 2 e 3, e estão responsáveis, correlacionados com SNPs de sequenciamento. Por fim, o DNA mitocondrial ele é utilizado em casos de carbonizados. Em casos de DNA muito degradado, podemos fazer então um SNP do DNA mitocondrial. Então, ou fazemos um SNP ou fazemos essa análise de DNA mitocondrial. Enfim, o DNA mitocondrial ele é uniparental, ele é só da mãe. Ele é principalmente usado em desastres e amostras com muita degradação. E o que raios é a heteroplasmia? A heteroplasmia é um fenômeno que ocorre quando diferentes DNAs mitocondriais estão presentes no mesmo indivíduo. Pode ocorrer, então. Pode haver mais de um DNA mitocondrial no mesmo indivíduo. E basicamente este é a introdução ao DNA forense, alguns conceitos de polimorfismo, DNA repetitivo, moderadamente repetitivo, altamente repetitivo, não repetitivo, os polimorfismos de sequência, SNP, de comprimento, satélite, mini-satélite e microsatélite, a diferença entre eles, a questão cromossomal, do cromossomo X, a inativação dele, o cromossomo Y, e a questão do DNA mitocondrial.